Olá, meus irmãos, muito bem-vindos ao Arco Podcast. Meu nome é Gabriel Marques, eu sou membro do Centro Internacional de Adoração e Missões, aqui do Rio de Janeiro, do Ministério dos nossos apóstolos Alexandre Macedo e Rita de Cássia, onde eu sou muito abençoado. E olha, esse é o nosso primeiro episódio e talvez você esteja se perguntando, né? Gabriel, por que Arco Podcast? Bom, esse podcast ele nasce como um espaço profético, né? Simples e direto, carregando a visão de ser um instrumento, assim como um arco, né? Nas mãos de Deus, para lançar pessoas na direção de seus destinos espirituais proféticos. Então, assim como um arco, onde Deus é o arqueiro, sempre, esse podcast ele existe para reposicionar corações, alinhar perspectivas e preparar você, ouvinte, para avançar como uma flecha no propósito do reino, com precisão e com clareza. Então, meus irmãos, sem mais delongas, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, e a gente vai ler ali do primeiro versículo até basicamente o versículo 10, e depois a gente entra para as reflexões, tá bom? A Bíblia vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus faz essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E aí, ouvinte, eu queria que você prestasse muita atenção agora no versículo 10, onde ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E, gente, muitas pessoas fazem confusão, né, ao falar desse versículo, falam que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas, gente, Jesus ele não está falando aqui nesse texto especificamente a respeito do diabo. E essa diferença muda tudo, porque ele não estava falando de Satanás, ele estava falando dos falsos líderes, daqueles que se infiltram no meio do rebanho sem passar pela porta. E ele mesmo faz referência à porta como sendo ele mesmo. Ele diz: eu sou a porta, né? Então, quando a gente lê João 10, no contexto, a gente percebe que essa fala de Jesus é uma resposta direta ao que havia acontecido lá no capítulo anterior, no capítulo 9 de João, onde ele cura um cego de nascença. Aquele homem que jamais havia visto a luz, ele passou a enxergar. Mas os fariseus, em vez de se alegrarem, expulsaram aquele homem da sinagoga. E eles estavam mais preocupados com a tradição do sábado do que com o milagre. E o texto diz que depois que o homem foi rejeitado pelos líderes religiosos, Jesus o encontrou e revelou para ele que era o filho do homem, que ele mesmo era o filho do homem. E logo depois disso, que Jesus começa a falar sobre o verdadeiro pastor e os ladrões. Então, meus irmãos, João 10, na verdade, ele é uma continuidade do capítulo anterior, né, da cena anterior. É Jesus confrontando a liderança espiritual daquela época, que em vez de guiar o povo, feria o povo. Em vez de apacentar as pessoas, oprimia as pessoas. E os ladrões e os salteadores não são apenas símbolos de um mal espiritual, mas também figuras de todos aqueles que usam o nome de Deus para exercer poder sobre os outros. E essa linguagem, aliás, ela ecoa algo muito mais antigo, porque lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34,
Deus já havia denunciado os pastores de Israel, dizendo: vocês comem a gordura, vestem-se com a lã e sacrificam as ovelhas gordas, mas não apacentam o rebanho. As fracas não fortaleceram, as doentes não curaram, as quebradas não enfaixaram, as desgarradas não trouxeram de volta e as perdidas não buscaram. E essa é uma das passagens mais fortes ali do Antigo Testamento, se é que podemos dizer isso. Então, a resposta de Deus para aquela situação também foi igualmente poderosa. Ele prometeu que ele mesmo viria cuidar das ovelhas. Ele disse, lá no versículo 11 ao 15, basicamente, ele diz: eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e cuidarei delas. Eu mesmo as farei repousar. E mais adiante, ele vai falar de um pastor que se levantaria sobre Israel. E ele fala, o meu servo Davi, uma referência direta a Cristo, que seria ali o bom pastor. Ou seja, quando Jesus diz em João 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele está se apresentando como cumprimento da profecia de Ezequiel. Ele está dizendo: eu sou aquele que veio substituir os ladrões, curar as feridas e reconduzir as ovelhas dispersas. Mas, irmãos, se a história se repete, é porque os mesmos problemas continuam a se manifestar no nosso meio. Ao longo das eras, a igreja também foi sendo contaminada pelo mesmo espírito denunciado por Jesus e também pelos profetas. Lá em Apocalipse, quando ele fala às 7 igrejas, há uma palavra que se repete, que é a advertência contra os nicolaítas. E a Bíblia diz que a igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. E o Senhor também as odiava, lá no capítulo 2, versículo 6 de Apocalipse. Já a igreja de Pérgamo, por outro lado, a igreja de Pérgamo tolerava os nicolaítas, lá no versículo 15 do mesmo capítulo. Então o termo nicolaíta, ele é a junção de duas palavras gregas. A primeira é nikos, que significa domínio, e a segunda é laos, que significa povo. Ou seja, era uma estrutura espiritual baseada no controle, na hierarquia e na separação entre aqueles que mandam e aqueles que obedecem. É um tipo de sistema religioso em que poucos controlavam muitos. E essa doutrina, ela é perigosa porque ela destrói o sacerdócio de todos os santos e apaga a liberdade do espírito. Jesus rejeita essa idolatria porque o reino de Deus nunca foi sobre domínio, mas sobre serviço. A liderança que domina o rebanho sem servir, ela é, aos olhos de Deus, a liderança do ladrão, aquele que não entra pela porta, mas sobe por outro caminho. Vejam, Jesus está denunciando aqui aqueles que querem tocar as ovelhas, mas não querem passar pela porta que é ele, não querem levar elas à porta. E é curioso ver como isso se conecta também à igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3. Laodiceia era uma igreja, era uma cidade, na verdade, rica, era uma igreja rica também, autossuficiente, orgulhosa de suas posses e de sua estrutura. E o Senhor diz a ela: você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não sabe que é infeliz, que é miserável, que é pobre, que é cego e que é nu. Isso me lembra também lá quando Jesus fala sobre o rico, o jovem rico ali, onde ele diz, ora, você se vangloria de que você tem tudo e tal, você é louco. Jesus, ele chama o rico de louco. E ele diz, esta noite pedirão a tua alma, e você o que tem preparado? Para quem tem preparado? Então a mornidão de Laodiceia, ela representa exatamente o que acontece quando a estrutura toma o lugar da presença. Quando o homem confia mais na sua capacidade do que na direção do Espírito. E o detalhe mais chocante é o que Jesus diz no final. Eis que estou à porta e bato. Lá no versículo 20. Em João 10, ele é a porta. E em Apocalipse 3, ele está fora da porta. Isso mostra o quanto a igreja pode se afastar do coração do pastor, que é ele. Mesmo mantendo o nome de igreja, de ministério, quando o orgulho espiritual toma o lugar da humildade, Jesus passa a ficar do lado de fora, tentando entrar novamente. E é aí que está o cerne dessa reflexão.
Há muitos sistemas e lideranças e ministérios, ontem, hoje e até Jesus voltar sempre vai existir, que se colocam no lugar da porta. Homens e mulheres que começaram servindo, mas se tornaram donos. Gente que sem perceber passou a controlar aquilo que era para ser conduzido pelo Espírito. E eu não falo aqui só de uma área específica, mas de uma postura, de um tipo de liderança, de mentalidade que rouba o lugar do bom pastor. Esses são os ladrões modernos, não necessariamente pessoas mais ruins, não, mas pessoas que se esqueceram de passar pela porta, que começaram com o coração certo, mas se perderam no caminho da autopreservação e do poder. E o que eles roubam não é dinheiro, mas o fluir da presença, não é a glória humana, mas o espaço que deveria ser ocupado por Jesus. No entanto, em meio a tudo isso, há uma promessa que não muda. O bom pastor sempre volta para buscar suas ovelhas. Ele as chama pelo nome e as tira dos apriscos humanos e as conduz para pastos verdejantes. Glória a Deus por isso. E ele está reunindo os que foram feridos, os que foram cansados, os esquecidos e os dispersos. E ele não chama todos esses de volta para um sistema, mas para uma relação. E há uma voz ecoando do Espírito nesses dias dizendo: voltem para a porta, voltem para Cristo, o único que conhece o coração das ovelhas. Voltem para o Evangelho puro, onde o poder está no serviço e a grandeza está em se ajoelhar, em se humilhar. Voltem para o altar onde a adoração é entrega e não é performance. Voltem para o som que brota do amor e não da vaidade. Porque o mesmo Jesus que denunciou os ladrões é aquele que ainda hoje se oferece pelas suas ovelhas. Ele não veio tomar lugar, ele veio dar vida. E a vida que ele dá é abundante, livre e verdadeira. No fim, tudo volta a ele, porque só há um pastor digno de confiança. Só existe uma porta pelo qual vale a pena entrar e uma voz que as ovelhas reconhecem no meio de todas as outras. É essa voz que está chamando a igreja de volta, não para uma estrutura, mas para o coração do bom pastor. E talvez você que esteja me ouvindo tenha sido uma dessas ovelhas que foi tocada por um sistema que te feriu, que te isolou, que te preteriu. E eu quero dizer para você, o bom pastor é ele que dá a vida pelas ovelhas. É ele que prometeu que ele mesmo viria apacentar as ovelhas. Ele não terceiriza essa responsabilidade. O próprio Deus, o próprio Jesus, é ele quem vem ao seu encontro, ao seu auxílio, porque ele te conhece pelo nome. Um bom pastor reconhece a sua ovelha pelo nome. Ele sabe das suas necessidades. Então, aí onde você está, gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por esse podcast, por esse espaço que se abriu, para que, meu Deus, pessoas ao redor de todo o planeta tenham acesso àquilo que o Senhor está dizendo para a igreja nesse tempo. Filhos, voltem. Filhos, eu quero sarar, eu quero curar. Eu estou buscando uma igreja sarada, limpa, imaculada, porque eu estou às portas. Eu estou às portas. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor toque nesse meu irmão, nessa minha irmã que está me ouvindo agora. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei quais foram as dificuldades pelas quais eles passaram. Eu não sei, meu Deus, se algum sistema de dominação tentou de alguma maneira feri-los. Eu não sei como eles se encontram, mas o Senhor conhece. O Senhor os conhece pelo nome. Então, Pai, eu te peço que o Senhor venha tratá-las nessa hora. Que o Senhor venha curá-las nessa hora. Que o Senhor, meu Deus, venha trazer o refrigério e a paz que excede todo entendimento. A paz que vem do Senhor, a Shalom, que é o Senhor próprio. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha restaurar a vida do meu irmão, da minha irmã, para que, meu Deus, ele venha poder ser lançado como uma flecha no destino para onde, meu Pai, o Senhor determinou. Talvez ela esteja como uma flecha caída, uma flecha sem polimento. Talvez ela esteja ferida, largada pelo canto, mas o Senhor é o arqueiro. O Senhor é aquele que pega, dobra o arco e lança essa pessoa com precisão e com clareza no lugar onde o Senhor determinou para ela. Então, Senhor,
visita a mente e o coração do teu filho e da tua filha e mostra com clareza qual destino o Senhor tem para a vida dela, para que, Senhor, ela tenha coragem e estrutura para suportar quando o arco dobrar. Mas, meu Deus, esse processo, na verdade, é para lançá-la cada vez mais longe. Então, Pai, eu te agradeço, porque tudo que o Senhor faz por nós é bom e é para sempre. Muito obrigado. Nos abençoe neste dia, nesta noite, no momento em que está sendo ouvido esse podcast, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, um grande abraço, Deus te abençoe e eu espero encontrar você no nosso próximo episódio. Se você gostou, compartilha com seus irmãos esse episódio, manda aí no privado para os seus amigos, para os seus irmãos, para a sua célula, para a sua liderança, para as pessoas que podem ser edificadas através dessa palavra. Então, muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus e até mais!